Um bom dia a todas e todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui nessa parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde da Fiocruz, com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives dedicadas ao tema da Covid-19. Estamos conversando com diversos pesquisadores das mais diferentes áreas do conhecimento, desde as ciências da saúde e da vida, como da medicina, epidemiologia, biomedicina, biologia, enfermagem, mas também pesquisadores do campo das ciências sociais e humanas, como da comunicação, história, sociologia, serviço social, que estão, nesse momento, se dedicando a temáticas associadas à Covid-19 ou que foram impactados e tiveram suas pesquisas direcionadas para poder entender um pouco as configurações da própria Covid-19, nas configurações de novas desigualdades, de problemáticas sociais que a pandemia foi gerando. E hoje nós vamos tratar com um convidado um especial e que vem se dedicando já há algum tempo ao tema da memória e da história, nas suas relações com a comunicação, que é o Nísio Teixeira, e a gente vai falar um pouco sobre o impacto nas artes da pandemia da Covid-19. Ele que é professor associado do Departamento de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da mesma universidade e vem se dedicando há bastante tempo na sua formação, com temáticas associadas, como eu já disse, ao campo da história, da memória, focado especialmente nos estudos da canção e do rádio. Ele é membro dos seguintes grupos de pesquisa: escutas, sonoridades, comunicação, textualidade e sociabilidade, também vinculado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG, e do MOPRE, Mídia, Opinião Pública nas Relações Internacionais, e vem atuando recentemente também na rede de pesquisa de caráter interinstitucional, internacional, vinculando pesquisadores brasileiros e estrangeiros, franceses, sobretudo, nos estudos do patrimônio, do arquivo, que é a rede AMIPIMI. Nísio, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o convite para poder participar dessa conversa, né? É um bate-papo sobre suas pesquisas mais recentes e um pouco do impacto da própria Covid-19 nas artes de maneira geral. Eu vou me dedicar aqui na conversa a alguns textos que você recentemente publicou, que é um belíssimo texto que eu recomendo a leitura, que é sobre a canção num contexto de catástrofes, que tem muita relação com o que a gente está vivendo também, e outro que diretamente relacionado ao que a gente está tratando aqui nessa live, que você escreveu com vários outros colegas sobre o impacto da Covid nas artes. Então, mas antes, queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa e como que se deu o seu interesse por essas temáticas das sonoridades, do rádio, da canção, e uma forte preocupação pelas dimensões históricas e também de memória. Como é que isso foi se dando ao longo da sua trajetória? Beleza, Igor. Obrigado. É uma honra estar aqui nesse projeto, conversando com você. Obrigado, Matheus e Arthur, também pelo suporte nesse tempo todo. Que bom que deu certo, né? A gente teve um problema técnico da última vez. Peço desculpas aí também de novo a você, as pessoas que eventualmente estavam nos esperando. E, enfim, a minha trajetória, ela mistura um pouco de uma certa... quando a gente está falando hoje desse tema da pandemia, o impacto da pandemia na arte, na cultura, para mim sempre foram temas muito caros, assim, muito essenciais para a minha formação. Eu sempre gostei, me senti muito próximo dos discos, dos livros, dos filmes, né? E eles ajudam e ajudaram, de certa forma,
a compor um pouco da minha personalidade, né? E sempre me interessei também pelas críticas, pelos estudos em torno dessas produções. Formei em jornalismo e já nos primeiros anos de faculdade já me dedicava ao jornalismo cultural. Então, quando eu me tornei professor, em 97, eu já vinha com uma carreira nessa área, como repórter, depois como editor adjunto. Sobretudo, eu trabalhei em alguns jornais, mas sobretudo no jornal Hoje em Dia, que é um jornal diário aqui de Minas. E sempre também tratando desse tema como professor na área de comunicação, dessa temática. Então, informação e cultura, para mim, sempre foram assim, instrumentos muito essenciais. E de alguma maneira, eu percebi até um certo antagonismo, assim, né? Uma vez que a informação, a princípio, vem de uma ordem assim, que é mais de normativas, que prescinde de uma certa organização, e a cultura não, né? A cultura é da ordem mais expansiva, e tanto é que os meus estudos de pós-graduação foram na área da ciência da informação sobre cultura, né? Então, eu trabalhei com sistema de informação para os roqueiros de BH na dissertação, lá no Longínquo, a década de 90, e incubadoras culturais como temática da, do doutorado. E, e algo que sempre, nos empregos que eu passei, né, para além do jornal, teve uma experiência muito legal na prefeitura de BH nos anos 90, onde a prefeitura realizou o primeiro diagnóstico cultural para exatamente, né, assim, fazer uma política cultural, assim, né? Se você faz política de saúde, você tem que ter esses instrumentos de pesquisa para poder auxiliar. Se você vai fazer uma política de educação, você tem. Então, assim, nos anos 90 a gente estava chegando, né, BH, né, de onde eu falo, assim, estava chegando como Secretaria de Cultura e precisava então de ter esses números. E foi então assim, desde essa época, né, como estudante, como iniciando a carreira, eu sempre me interessei por essa interrelação entre a informação e a cultura, né? Então, tanto e fui desenvolvendo isso tanto do ponto de vista como repórter, editor e também como professor, né? E aí, voltando então agora, quando eu entrei na UFMG em 2010, a ideia era exatamente de trabalhar a canção como esse elemento de comunicação, né? Como um elemento para o qual convergem várias informações importantes aí em torno do contexto histórico, da memória de uma época, né? A Heloísa Valente fala, né, da canção como cápsula de memória, então isso é algo que acho que diz muito sobre cada um de nós e diz muito sobre esse poder da canção, né? E focado exatamente em como isso é representado nas páginas de jornais e revistas. Então, ultimamente eu tenho me dedicado a tentar entender, né, um pouco como essa indústria cultural brasileira ela se constituiu e ela se representou nesses jornais e revistas da década de 20, da década de 30, né, para tentar entender um pouco de como isso acontece hoje. E aí, então, a gente chega nesse grupo Escutas, né, que é um grupo que se origina do GRIS, que é um grupo de pesquisa bastante veterano lá da FMG, já tem mais de 20 anos. A gente entrou nesse grupo, eu e a professora Graziella, né, que vem também de um percurso na área das paisagens sonoras. E então a gente criou esse grupo de pesquisa, que foi um subgrupo do GRIS primeiro, chamado GRISSOM, e depois ele foi, quando o GRIS foi um grande acolhedor assim de vários grupos, e que depois criaram autonomias próprias, né, e o nosso foi um deles, então a gente virou Escutas, e a gente então, se dedicando a essa pesquisa de sonoridades e canções, né? Então, nesse contexto da nossa pesquisa,
no início do ano passado, a gente preparava assim, né, o nosso calendário de pesquisa quando veio a pandemia, e isso assim impactou, né, também as coisas que a gente veio a pesquisar. Não, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro que é muito interessante essa relação que você coloca, e acho que desde a sua dissertação, essa relação entre informação e cultura, e pensar também os processos informacionais em dispositivos, práticas ou grupos dedicados à produção, à produção cultural. Eu queria que você falasse um pouco o impacto nesses grupos, né, e no próprio sistema, né, como a expressão que você utiliza desde da dissertação, o impacto nos sistemas de informação cultural, nos sistemas culturais de informação, se a gente puder dizer assim. Se você quiser explicar essa noção um pouco também, seria ótimo. Como é que isso impactou no contexto dessa pandemia inédita, né, na proporção que ela nos colocou, com isolamento, etc. Tal, como é que se deu o impacto nesses sistemas de informação e cultura? Então, uma coisa assim que esses meus trabalhos, né, na pós-graduação, eles confirmaram, né, algo que está bem pressuposto, assim, é que no caso da cultura, você não pode criar grandes sistemas modelo, né, para os quais assim uma cena cultural deve se encaixar. Então, estava exatamente defendendo a ideia de modelos de sistema. Assim, você tem que primeiro ir a campo e tentar fazer esse levantamento, né, fazer uma espécie de diagnóstico mesmo, para aí sim você, com base, né, mais concreta daquela realidade, daquele retrato, daquela cena cultural de uma cidade, de um bairro, aí sim você pode chegar, né, a pensar algum patamar assim mais amplo assim, de uma ação política, de uma ação de trabalho. Então, quando a gente estava dizendo, né, a gente se preparou para começar assim, uma rotina de trabalho no ano passado e fomos impactados pela pandemia, a gente exatamente percebeu assim a contribuição que a gente pode fazer como um grupo de pesquisa muito próximo, né, às sonoridades, às paisagens sonoras, a essa cena musical, exatamente de fazer então um diagnóstico, assim, né, um impacto de ver como que isso afetou, né, os músicos de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte que eu estou falando isso então ali em março de 2020, abril, né? E em outubro de 2019 estava comemorando assim o título de ter sido eleita pela Unesco como cidade criativa gastronômica, né? O Igor certamente já deve ter passado aqui pelos bares de BH, sabe? Então dessa variedade riquíssima de pratos, de bares, e de como que isso assim ativa uma cadeia cultural muito potente e que inclui muitos músicos, né? Então a gente quis entender um pouco esse impacto, sobretudo nesses músicos que não são propriamente músicos de celebridades, né? A gente pode falar sobre isso daqui a pouco, assim, né? Como que esse deslocamento para essa atmosfera online, né? Ela impacta no trabalho do músico, ela impactou, né? Mas para aqueles que não eram assim, muito conhecidos, né? Assim, inclusive é algo que aparece na nossa pesquisa, vou antecipar aqui, assim, que é algo que eles estavam ali menos assim com a esperança de tentar monetizar alguma coisa, mas de se manter visíveis para o público que eles tinham, né? Que frequentava no bar e que, enfim, eles perderam esse contato. Então, essa é uma questão muito muito sensível assim que a gente achou, né? Assim, sobretudo porque a gente estava trabalhando, né, diretamente com esses músicos e de repente a gente viu que pela pandemia essa realidade toda foi suspensa
e pelas próprias características que gradativamente, né, a gente foi entendendo, né, porque no início é algo que você não sabe muito bem o que está acontecendo, e aí você vai compreendendo aos poucos, e aí você então entende assim, que esse impacto para esse momento de encontro coletivo, de shows, né, de casas, restaurantes e bares que está acontecendo só agora, né, ia demorar bastante. Né? Então, assim, o que isso impactaria, né, na realidade cotidiana desses músicos, né, desses compositores, e como que isso e como que a gente poderia auxiliar, assim, oferecendo um diagnóstico que pudesse ser utilizado por uma política pública, né, ali naquele momento. Então, a gente pensou essa pesquisa, inclusive porque no início do ano de 2020 a gente integrou uma rede que foi um edital aberto pelo professor Christian Nansen, da Aarhus University, da Dinamarca, e a Melanie, da Max Planck University, para criar exatamente o que eles estão chamando de Musicovid Network. E ali, então, a gente viu que a gente não estava sozinho. Assim, tinham mais de 80 grupos de estudo já espalhados no mundo inteiro, interessados em ver esse impacto da pandemia, né? nas mais diversas cenas, né? Na questão operística europeia, na própria questão estudantil americana. Então, assim, foram muitos trabalhos, foi um negócio bem interessante de ver e de perceber, então, que... e agora saiu, né, um relatório da Unesco que exatamente pega esse cenário de 2020, né, falando como que esse impacto foi muito cruel assim para a cadeia produtiva da cultura, né, e como foram na ordem de 750 bilhões de dólares, assim, é um número que equivale ao PIB de quase países como a Polônia ou a Tailândia. Quer dizer, a cultura mundial ela perdeu, né, esse valor econômico como um todo. Afora, outra coisa que eu vou deixar para falar mais ao fim, né, essa perda imensurável, né, que são os próprios artistas que se foram, as pessoas que consumiam música e que se expressavam artisticamente também que se foram, né? É um tópico tão sensível que eu vou deixar para fechar, talvez, nossa conversa com ele. Uhum. Mas então a gente pensou nessa ideia, né, de como um grupo de pesquisa podia se estruturar com relação a isso. Então a gente fez a gente fez primeiro um estudo para ver como que as outras cidades estavam pensando isso, né? Então a gente foi entender como Berlim estava fazendo com relação aos seus artistas, Hong Kong, Montevidéu, Boston, para tentar ver a partir dali, né, um fio condutor que a gente pudesse pensar também para perguntar aos nossos músicos, sobretudo por essa razão, né, de Belo Horizonte ser uma cidade onde a questão musical ela é muito capilarizada por esses bares, né, apesar de ter as casas de espetáculo e tudo. E então a gente fez essa pesquisa com 171 músicos, né, e a gente constatou assim que antes da pandemia 5% desse número ganhava até um salário mínimo com o trabalho que fazia. A pandemia, ela assim, precarizou essa classe ao ponto de quase a metade desses músicos, né, ganharem esse valor de um salário mínimo. Então, assim, é uma queda absurda, sobretudo se você vai pegando outros dados que a pesquisa traz, aonde eu acho que 70% deles assim era uma renda para a qual a família também dependia, não era só o músico, né? Era a família também. E acho que tem outro dado que aparece também no relatório da ONU e, de certa forma,
aparece no nosso também é esse grau de informalidade, né, assim, ao qual muitos músicos estão submetidos. Então, em que pese, né, tem uma nota técnica do IPEA que traz esse dado, assim, em 2009, a economia da cultura no Brasil ela representava 1,2% do PIB. Depois, em 2017, ela já mais que dobra, ela vai para 2,6%. Então, assim, vinha numa ascendência, né? E aí você, então, começa a ter esse impacto dessa pandemia. Inclusive, nesse mesmo estudo, se a gente cruzar os dados, por exemplo, eles apontam lá que, nesses dados, inclusive foi pela Firjan, que acho que eles recolheram, tinham 5 milhões e meio de pessoas empregadas assim formalmente, com carteira assinada, que usavam os dados do RAIS, né? Daquele registro. Enquanto que a cadeia produtiva automobilística, né, empregava 1 milhão e 300 pessoas e mobilizava 3%. Então, assim, é algo até que o Luiz Carlos Prestes Filho já vinha cantando a pedra aí há uns mais de 20 anos, né, de como a indústria criativa brasileira ela é muito capilarizada, assim, e ela tem, né, esse potencial muito forte. É claro que a gente tem que considerar, né, nessa comparação, a própria crise da indústria automobilística, né, nos Uhum. últimos anos e tal. Mas, enfim, né, eu acho que fica muito evidente a importância dessa pandemia, a importância do impacto que essa pandemia teve na vida econômica dessas pessoas, né? Então, a, a, o, a Lei Aldir Blanc, né, quando a nossa pesquisa foi feita, ali entre agosto e outubro do ano passado, foi um momento em que também a Lei Aldir Blanc ela foi aprovada. Né? Então, a nossa pesquisa ela não pega o impacto da Lei Aldir Blanc. Né? Ela vai até fazer uma sondagem para saber os recursos que os artistas estavam recebendo, até mesmo de ONGs ou de instituições privadas, né, para além do próprio auxílio emergencial. Mas, mesmo assim, né, a nota técnica que foi lançada por uma colega nossa aqui do CDPLAR, da UFMG, a professora Ana Flávia, que até ajudou a gente na formatação da nossa pesquisa, ela colocava que seria um impacto negativo, assim, o grupo dela, né, 11 bilhões. Então, assim, a Lei Aldir Blanc, ela propôs, acho que 3. Então, a gente percebe que é mesmo com, né, o esforço, né, que foi muito importante por parte do legislativo brasileiro, né, de pensar essa lei, de colocar ela em prática, ainda é insuficiente, né? Então, as discussões aí em torno da lei Paulo Gustavo agora também, mas, enfim, são, de qualquer maneira, né, voltando lá ao ponto da sua pergunta, eu acho que a gente agora é de caminho para uma segunda fase da pesquisa, que é exatamente tentar entender, com um grupo focal, com entrevista de profundidade, a gente está definindo, né, dentro daqueles 170 que responderam, alguns se dispuseram a participar dessa segunda fase, para a gente entender e tentar mensurar ainda mais, né, o impacto e a importância que teve a Lei Aldir Blanc, né, a LAB, e também ver que outras medidas, né, podem ser feitas do ponto de vista da política, do ponto de vista da, da, da ação cultural junto a esses grupos, né, que começam agora, né, a reconquistar determinados espaços, né, mas até mesmo por um monitoramento de entrevistas que a gente fez pelo jornal, até entrevistas que repercutiam a nossa própria pesquisa, um cenário que eles falam que está longe ainda, né, de ser recuperado assim no curto e talvez até no médio prazo. Não, perfeito. E é um cenário muito complicado. Eu queria que você foi, né, e está sendo, porque tem as consequências dessa retomada dos espaços, etc., que foi também durante o período que vocês analisaram, ainda era um período marcado fortemente pelo isolamento, né, e depois com aberturas, mas também com aberturas que foram também com idas e vindas, justamente por conta
do cenário epidemiológico. Abria, depois voltava, depois... e eu queria que você falasse, você tocou um pouco na lei Aldir Blanc, queria que você falasse um pouco mais da importância das políticas públicas. Acho que ficou muito evidente que, no caso dos profissionais da arte, da cultura, há uma dimensão, no Brasil particularmente, da importância de políticas públicas que possam sustentar essa atividade, ou pelo menos mitigar processos de precarização de trabalho, de falta de direitos e etc., que dá uma instabilidade enorme para a atividade desses profissionais. Queria que você, né, apontasse um pouco para essas políticas, né, enfim, o que você observa em relação ao campo da arte, sobretudo da música, para esses profissionais, e se você acha que a experiência da Covid-19 pode ser paradigmática para que outras políticas surjam, um piso mínimo para músicos e para artistas, etc. Enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, perfeito, Igor. É isso mesmo, né? Assim, acho que ficou muito evidente essa fragilidade, assim. Acho que é algo que já foi dito aqui em outras ocasiões, assim, como que a pandemia, ela assim, evidencia abismos sociais, econômicos, políticos que a gente tem em nosso país, né? E esse caso da cultura, ele é salutar um pouco por conta disso mesmo, assim, né? A grande maioria dos músicos, né, são pessoas que não são propriamente assim, celebridades, né, mas que vivem ali, como a nossa pesquisa trouxe, né, por exemplo, dar aulas, né, ou participar de vários grupos ao mesmo tempo, ou de estar em vários lugares, né, de se desdobrar aí em alguma forma para poder ganhar o seu sustento pela arte, né? E para além dos shows, né, outra coisa que impactou bastante nesse sentido foram as cerimônias, né? Assim, tanto as cerimônias festivas, né, como casamentos, como aquelas mais fúnebres, né, onde os músicos também eles têm um papel essencial, né? Isso também foi atingido, né? E essas cerimônias, sobretudo as festivas, claro, assim, para além dos bares, são momentos de visibilidade para o músico, assim, né, onde ele pode mostrar assim, né, o seu talento e a sua produção. E a questão das aulas também foi outro ponto, assim, que é sempre um ponto financeiro importante, ajudou a muitos desses músicos não caírem assim na chamada hiperprecarização, que é quando há um abandono completo da carreira musical, porque vai ter que se tornar outra coisa, como alguns, nas respostas abertas da pesquisa disseram, né, que tiveram que passar a vender pães ou dirigir carro de aplicativo para ter esse retorno mais rápido. E há também aqueles que foram isso, assim, foram endemicamente precarizados, quer dizer, esse tempo da pandemia, eles tiveram suspensos e tiveram que fazer esse se virar, assim, né, para essa parte, por exemplo, offline, que implica também, né, em mais custos, né, implica em você ter um equipamento, em você melhorar a luz, o microfone, e de novo, assim, né, algo que também não permite uma experiência ao vivo coletiva, por exemplo, né, porque há o delay se você for tocar com todo mundo, então tem que estar todo mundo junto, mas estar todo mundo junto não pode. Então, acho que essa migração, né, para o online, eu acho que é algo que quem estava mais ou menos preparado, assim, obviamente, surfou melhor, assim, conseguiu impactar melhor essa onda. Outros não, né, tiveram ainda essa despesa, tiveram perdas de alunos, em compensação conseguiram alunos remotamente, então houve um pouco essa dança aí, mas acho que é algo que chega para realmente colocar para os músicos essa dimensão, né, assim, de como
a indústria musical já estava migrando assim, para essa coisa do online, né? Os serviços de streaming, e toda a discussão em torno da precária monetização que há, né, em torno desses serviços, do quanto que se ganha, ou quase não se ganha, né, por ter as músicas tocadas, mas, enfim, é a vitrine possível, o Spotify e outras possibilidades, né, aí já falando mais, assim, do produto musical em si. Então, acho que se atentou, né, então, assim, acho que uma política pública deve se atentar para a preparação dos músicos para essa realidade, assim, né? Seja para conseguir se capacitar devidamente, para entender esse mecanismo financeiro dos streams, seja também para conseguir criar domesticamente, né? Assim, o seu pequeno estúdio, o seu home studio, que é uma forma que você encontra de tentar, assim, exatamente mitigar, né, impactos possíveis vindouros disso, né? Ainda que agora as relações presenciais possam se gradativamente estabelecer, eu acho que essa é uma questão que fica premente, né? Uma discussão política mesmo em torno das questões de streaming, de financiamento, de monetização, e uma questão mesmo de capacitação, né? Que acho que os músicos devem ter. Alguns, né, contam experiências bem-sucedidas, outros nem tanto, tanto do ponto de vista da arte, né? Das lives, como eu disse, alguns fazendo aquilo para poder manter-se em evidência apenas, por nenhuma expectativa de que as pessoas iam pagar o cachê que eles pagavam no bar, né? O que é uma grande contradição, enfim, mas, enfim, a ideia é que eles queriam, pelo menos, dizer que eles estavam ali ainda em ação, né? E o lado, digamos assim, também, que sempre foi uma complementaridade, em alguns casos, é a questão das aulas, né? De você dar aulas com Uhum, relação à música. uhum. Então, acho que esses tópicos, assim, e, de novo, a nossa pesquisa traz isso, a pesquisa do pessoal do Observatório da Bahia também, essa pesquisa da ONU, quer dizer, algo que agora os músicos devem ficar atentos, mas, assim, é algo que nem todo músico, né, de novo, tem recursos ou tem conhecimento. Então, de novo, acho que uma política de cultura, ela deve se estruturar por fazer esse levantamento, né, e conhecer melhor a sua realidade e oferecer exatamente capacitação técnica, né? Que é algo que um pouco semelhante com o que aconteceu exatamente há 20 anos, quando vieram as leis de incentivo, né? E é aquilo, Claro. nem sempre o artista é a melhor pessoa que vai estabelecer, né, assim, o seu projeto cultural, mas ele tem que entender como aquilo funciona, né? Assim, ele tem que entender como esse sistema funciona para poder, enfim, né, colocar aquilo a serviço da sua criatividade, não o contrário, né? Então, é mais ou menos o que eu acho que agora acontece com o caso aí do impacto do trabalho remoto, né? No caso dos músicos. Então, acho que esse é um ponto que acho assim, essa nossa fase da pesquisa, e acho que outros já mostram que é algo que tem que ser considerado, né, a partir de agora, como parte de uma política pública, exatamente para, enfim, capacitar essa classe artística importante, né, que move esse mercado, que muitas vezes é um mercado invisível, como a gente está falando assim, mas que tem cifras importantes, né? É uma indústria praticamente não poluente, assim, né? Uma indústria exclusiva, que se atrela muito também à indústria do turismo, né? Que outro que foi impactado Uhum. também pela ausência dos músicos, né? Pela ausência dos eventos. Então, acho que esse é um ponto que deve ser considerado aí como crucial, assim, nesse pensamento já, assim, para uma política pública no âmbito municipal, estadual e federal, né? Oxalá. Então, acho que há uma necessidade premente da gente, de que os artistas, né, possam também entender isso. E acho que tem um dado também que a nossa pesquisa traz, porque ela foi, inclusive, criticada por isso, sim, né, mas não é algo que a gente, obviamente, pensou,
a gente usou o método ali exatamente pelas questões de distanciamento, né? A gente usou o método bola de neve, onde escolhia-se um rol né, de público-alvo e ali você pedia para eles irem passando para outro, para outro, para outro. E no final a gente teve 171 músicos, dos quais assim muito poucos profissionais ligados à área cultural, que acho que esse é um outro ponto também, né? A chamada turma da graxa, né? A pessoa que monta o palco, a pessoa que cuida da luz, a pessoa que está na mesa de som, né? Quer dizer, esse artista, né? Esse compositor, assim, ainda que ele não apareça, né? Ele pode sim, se monetizar por outros caminhos, né? Pela aula, por exemplo, que a gente falou aqui, né? Mas esse profissional, sobretudo esse que fica muito colado, né, com essa atividade fim ali do palco, né, da sala de teatro, da sala de cinema, da galeria, né, de montar. Então, esse foi assim mais impactado ainda, né? Então, acho que acho que a gente tem que entender exatamente isso. Acho que entender o estudo de economia criativa é muito interessante, porque você percebe como que há uma coisa que é comum, que pode ser comum, né, nessa cadeia produtiva, mas há aquelas que são muito diferentes. Então, assim, é diferente a pessoa que está pintando um quadro e vai expor do que aquele que está fazendo um disco, né? Assim, essa relação com a matriz, com a venda, né, com o público, é muito diferente. Então, acho assim, ter pessoas que pensem também, né, politicamente essas diferenças, de novo, assim, acho que ajuda a criar sistemas de informação culturais mais efetivos. E aí entra exatamente essa pessoa, né? Inclusive a gente teve casos, né, muito bonitos assim de artistas que fizeram lives e que fizeram shows para reverter a renda não para ele, mas para a pessoa, para o ajudante de palco, né? Para a pessoa da maquiagem, enfim, para aquela pessoa que ficou realmente ali à deriva, né, nesse processo todo. Então, acho que esse é um outro ponto interessante que né, uma política cultural, assim, inclusiva e diversa deve considerar também. Não, perfeito. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre essa questão dessa que eu percebi muito também uma solidariedade no campo de música, especialmente artistas mais estabelecidos, com maior reconhecimento e mais recursos, que fizeram lives, etc., para ajudar esses outros artistas. Então, você tem também, inclusive, um processo de solidariedade que é de natureza privada, né, digamos assim, sem contar com as políticas públicas, nesse caso, mas que foi muito pelo menos tentou mitigar de alguma forma esses danos, especialmente como você disse, né? Além do músico, existe toda uma estrutura composta por outros profissionais que permitem que um show aconteça, que um evento aconteça, que desde até mesmo do casamento aconteça, né, com a banda, enfim. Então, agora eu queria saber um pouco dessa migração da música para a internet, do trabalho dos músicos para a internet, que na Covid ficou muito evidente. Então, tanto a dimensão das lives que foram sendo feitas, não só pelos músicos mais reconhecidos e renomados, mas também por outros músicos que passaram a criar canal no YouTube, por exemplo, para tentar algum tipo de retorno em relação ao seu trabalho. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Além, obviamente, né, nesses casos que existem muita desigualdade, como você bem colocou, outros músicos tiveram que se virar, né, com outros tipos de ocupação, seja Uber, seja outros tipos de atividade. Mas queria que você falasse um pouco desse uso da internet com as lives, por exemplo, se o streaming teve alguma mudança significativa, lançamento de álbuns. Eu acho que no ano 2020 não, né? Todo mundo ficou um pouco assustado em relação a isso, mas neste ano
se iniciou talvez mais no final do ano para esse, de lançamento de álbuns, lançamento, né, de clipes, etc., e uma retomada de alguns shows, não mais lives. Eu queria que você falasse um pouco desse cenário das mudanças de 2020 e 2021 em relação aos shows, e, enfim, especialmente. A gente, nessa nota do IPEA, né, eles trazem um dado aqui que é sobre isso, né, que falam a Associação Brasileira de Promotores de Eventos teve como resposta que 51,9% dos eventos previstos foram cancelados e em São Paulo, né, o prejuízo foi de 442 milhões. Né? Então, eu acho que isso é um dado assim, né, que acho que agora, com esse retorno, né, com essa volta da gradativa, né, a gente percebe aí que alguns espetáculos estão sendo reagendados, né, alguns com ainda restrições de público, plateia. Então, a gente percebe um retorno gradativo. Aqui mesmo em BH, assim, eu moro numa região que tem muitos bares, então, assim, já vejo os músicos tocando. Então, assim, acho que começa a ter uma volta assim, gradativa. Então, acho que a questão, inclusive, até uma coisa que a gente especulou, mas de que, inclusive, essa volta gradativa ela podia ser muito interessante, inclusive, para os músicos locais, porque, a princípio, os músicos de outras regiões ou de outros países não iriam se deslocar tanto, mas acho que, por exemplo, essa ideia mesmo, eu acho que não está tão certa assim, né? Acho que já está tendo uma circulação grande mesmo entre mercados mais regionais e nacionais assim, de circulação dos músicos. Não há uma prioridade, assim, por exemplo, só da cena local. Então, a gente já vai ter um show aqui do IR, eu acho, na semana que vem. Metallica já reagendou o show que eles iam fazer aqui para março. Então, acho que está uma volta. Eu acho que a questão que fica é exatamente assim, essa coisa do online, né? E vem por essas duas perspectivas, então. É a perspectiva assim, de como se monetizar, de como você se evidenciar nesse mercado. Então, há desde as estratégias de você ter canal no YouTube, Instagram, né, e criar os públicos, até mesmo, né, a gente começa a ver alguns movimentos assim, né, inclusive internacionais de discussão de sindicalização dos músicos, assim, para criar exatamente uma rede alternativa que possa remunerar devidamente, né? E é muito estranho que isso não possa acontecer, né, exatamente pela facilidade do digital, né, da facilidade que é você hoje, né, enfim, depositar um dinheiro e colocar esse dinheiro diretamente, especificamente, né, para um ator ou outro. Então no mundo do streaming, né, há essa discussão, acho que ela volta, acho que ela volta com muita força, assim, né, de pensar alternativas, de fazer reivindicações mais amplas, né, em que pese assim essa coisa meio big tech, né, de coisas que se espraiam na verdade pelo globo inteiro, mas acho que há uma discussão em pauta, né, o que me soa interessante, e do lado dessa parte aí também de uma capilarização, né, de como você pode usar o online a seu favor para fazer parcerias, né, com quem está distante, para fazer aulas, para manter esse contato. Porque eu acho que uma das coisas que pesou, né, muito no músico, assim, esse contato com parceiros e com o público. Né? Porque a gente sabe que um lado da produção artística é esse lado bem solitário mesmo, assim, né, de você compor, de você escrever, de você pensar um roteiro, né, de você, enfim. Então, acho que nesse ponto
até vi alguns depoimentos, inclusive o próprio Chico César aqui, né, naquela entrevista com o João Marcos, ele falou isso, que ele fez mais de 100 músicas, assim, né, sendo que 14 especificamente para a pandemia. Então, agora e ele falou que ia lançar isso, o tema que ele usou foi muito bom, oportunidade de contundência, né? Então, acho que o que a gente percebe assim é que há uma grande produção também, né, que vai que transforma, a gente passa de uma dimensão de luto para essa dimensão de luta e dilema, assim, né? O lema da pandemia como sendo um registro, né, de quem ficou, de quem está aqui como artista, como produtor, como trabalhador dessa área cultural, de pegar isso e fazer esse retrato, né? Esse retrato contundente para poder seguir em frente. Então, acho que muitas produções também vão surgir daí, vão surgir em função desses recursos online que permitiram esses contatos, essas parcerias, né? E essas visibilidades. Então, acho que há uma força nesse instrumento que ela deve permanecer nesse sentido, né? Não só do contato para a criação, mas do contato também para o exercício profissional, né? Como disse para aquele músico que é também professor. Então, acho que ele certamente vai oportunizar isso aí como uma forma interessante. Mas, de novo, se não houver uma política pública que estimule e que aponte para boa parte dessa categoria ali, caminho das pedras, os primeiros passos, os cuidados, né, são investimentos que inclusive poderiam ser em parte subsidiados pelo próprio Estado, dada essa circunstância que a gente está falando aqui, mas que seria muito importante que exatamente, né, a gente tivesse uma política pública, né, de cultura para poder incentivar e estimular esse trabalho, né, essa janela de oportunidades, né, inclusive de oportunidades contundentes, para citar a expressão do Chico, que essa experiência, dolorosa experiência, trouxe para a classe artística. Né? Isso. Não, pode continuar, se quiser. O que eu ia perguntar eu ia fazer aqui um exercício de uma relação com um outro artigo que você publicou também recentemente, no ano passado, sobre a questão das músicas sobre experiências catastróficas. E aí queria fazer uma conexão. Primeiro que você falasse um pouco desse artigo que você escreveu com o Ricardo Lima, e falasse se você percebe uma produção musical marcada pela pandemia da Covid-19, se isso será, isso está acontecendo. E realmente, na minha memória musical recente, eu não me lembro de músicas que tematizem a pandemia, assim, não me lembro agora. Assim, mas queria saber se tem também uma experiência catastrófica, né? Nem precisamos nos alongar em relação a isso, mas queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse artigo, né, ele teve uma ideia exatamente nessa perspectiva de como pensar. No caso aí, é uma discussão mais específica, não só da música como catástrofe, né, da música que aborda as catástrofes, né? Tem um estudo de uma professora canadense, né, que ela fala muito sobre isso, né, sobre como que algumas canções são produzidas no calor da hora e outras são feitas depois, ali, né, com um certo distanciamento do tempo sobre um determinado acontecimento. Então, a gente quis entender um pouco sobre isso e sobretudo, assim, como o rádio se coloca, né, como sendo o mediador, o personagem dentro disso. Então, a ideia foi assim, nem foi fazer assim um levantamento
A gente fez um primeiro levantamento, na verdade, sobre a tragédia de Brumadinho. Assim. A gente encontrou mais de 20 canções sobre a trágica, o estouro lá da mina, né, da Vale, e a gente saiu coletando algumas dessas canções, e esse trabalho ainda está em banho-maria, assim, para a gente retomar, porque a gente foi depois impactado por essa coisa maior da pandemia e a gente quis entender um pouco o papel do rádio em torno disso, né? Então, como o rádio como um personagem ali que né, o arauto, né? Assim, esse termo medieval para a pessoa que vai anunciar, né? O fato, o acontecimento. Então, a gente quis pegar alguns exemplos assim de canções onde isso aparecia e foi quase uma espécie de curadoria musical, assim, né? Que está ali, daria para fazer um ótimo programa de rádio, talvez, ali, que a gente usou, aí chegou no Kraftwerk com o Radioactivity, onde eles jogam com a questão da atividade do rádio, mas jogando com o rádio também, né, o elemento nuclear, né? Então, tem versões dessa música que incluem as tragédias nucleares. Isso é um detalhe interessante. O Lulu Santos com SOS Solidão, né? Onde ele pergunta, tem alguém no ar, né? Tem alguém, eu estou querendo falar com alguém, né? SOS Solidão. E a gente chega exatamente num acontecimento trágico do Rio de Janeiro, de pessoas, assim, domingo, e a gente descobriu, assim, várias canções, né? Que estavam focadas nessa tragédia e aonde o rádio aparecia como quem anunciou, né? Como aquele veículo que estava anunciando ali a tragédia, assim, em várias canções. Então, e a gente, assim, a gente até achou muitas coisas sobre o rádio que a gente não entrou também nesse artigo, o rádio como assim um companheiro, né, da solidão, um companheiro desse momento de isolamento, mas também o rádio como algo que, assim, que só toca música ruim, que não toca música que eu quero ouvir. Então, é muito interessante pensar essa representação do rádio em diversas canções, assim, que aí tem Radio Gaga do Queen, tem Radio Clash, então, assim, aparecem várias outras. E a gente tentou se deter ali, né, naquele movimento de o artigo só cabe 20 páginas, então, assim, vamos escolher ali e ficamos ali. Então, mas, de qualquer maneira, é interessante perceber, né, essa força que o rádio tinha, né, assim, é interessante, né, porque você pergunta, assim, as canções mais recentes, assim, obviamente ele já não aparece tanto, assim, né? Aparece ali um hit do Bruce Springsteen 2000, R.E.M., mas depois, assim, ele escasseia, né? Como esse elemento de arauto, né? Acho que isso exatamente migrou, acho que talvez agora para os celulares, para os tablets, e, enfim, né? Para esse outro elemento. Mas embora o rádio ainda permaneça como esse companheiro, né? Assim, essa essa radiofonização do discurso sonoro, ela pode até não estar mais no rádio, mas ela ainda está, ela migrou para o podcast, né, para vários podcasts. Né, eu me impressiono, às vezes, meus alunos ouvem podcasts de 1 hora, 2, né, enfim, são pessoas que... e é outra coisa que teve também, né, um salto muito grande com a pandemia, assim, né? Outra movimentação bem interessante que houve, o consumo, né, desses podcasts também aumentou exponencialmente. Acho que é algo que, de novo, assim, acende uma luz também interessante, né? E a gente percebe até pela própria movimentação dos portais jornalísticos, assim, né, que investiram muito na coisa dos podcasts. Então, assim, é uma forma de dizer que, na verdade, o rádio está mais vivo do que nunca. Assim, né? Inclusive aquele rádio AM, né? Aquele rádio onde você tem a voz do locutor mais presente, né? Assim, fazendo as conexões, as ligações entre
os convidados, as músicas, enfim, né? É algo bem interessante assim, de se detectar. Nós tivemos, já estamos caminhando para o final dessa conversa, que é interessantíssima, mas no início você comentou, né, por conta da Covid, um pouco sobre isso e, enfim, os próprios certamente a obra permanece, mas perdem artistas geniais que contribuíram muito para a produção artística brasileira. Enfim, queria que você puder comentar um pouco sobre isso. Botei. Pois é, a gente, num dos primeiros relatórios que a gente achou, muito legal, assim, da Sound Diplomacy, ela fala uma coisa que é bem interessante, que é o trecho aqui que eu vou ler, né? Onde o público, né, durante a pandemia, né, está consumindo arte, música e bens culturais a um ritmo acelerado, mas não está contribuindo financeiramente o suficiente para garantir que os artistas, músicos e outros profissionais da economia criativa, cujo trabalho estão consumindo, possam atender às suas próprias necessidades básicas. Para a grande maioria, a arte deles não está pagando as contas, nem mesmo o segundo e, às vezes, o terceiro emprego que precisam ter apenas para manter a sua capacidade de criar. Então, assim, eu pego esse trecho que dialoga com o que a gente falou antes, né? E pego também aí o que você falou, que acho que é a parte mesmo mais dolorosa disso tudo, né? A gente falou de luta, dilema, mas acho que é a parte do luto, né? Que acho que é outra parte também que você cuidou aí muito bem com várias conversas, né? Eu assisti algumas que falam disso, né? Essa perda do vínculo, a perda do rito, né? A perda dessa proximidade. É interessante perceber como que, no caso, por exemplo, de muitos desses artistas, e aí uma digressão minha, né? Absolutamente, talvez o luto familiar, né, de não poder estar presente, assim, possa ter sido até minimizado pela quantidade que a gente ouve, né, desses depoimentos de familiares de artistas, né, das pessoas, né, dizendo para eles, olha, foi muito importante a obra, né, isso me ajudou, né, volto lá na minha fase inicial, né, na fala, assim, ajudou na minha constituição como pessoa, na minha formação, essa música foi muito importante, esse filme, essa peça, né, essa obra de arte. Então, eu imagino que, no caso dessas famílias, assim, né, isso possa ser um texto de conforto ali, né, para até minimizar, eventualmente, esse luto, né, que foi arrancado durante, pelo menos até pouco tempo, né, de você estar presente. Então, é isso. Mas acho que essa parte é muito mais dolorosa, que essa parte é a parte mensurável, né? A gente falou aqui de números, a gente falou de possibilidades, mas aí a gente tem nomes, né? E aí eu nem pediria um minuto de silêncio, assim, eu fiz uma pequena levantamento aí nos sites de informação e, assim, ler essa lista é muito pesado. Mas, por exemplo, nas artes cênicas, né? A gente perdeu Cristina Rodrigues, Daisy Lúcide, Davi Melo, Eduardo Galvão, Edson Montenegro, Gésio Amadeu, João Acaiabe, os humoristas Jotinha e Rodella, Kleber Lopes, Nissete Bruno, Paulo Gustavo, Tarcísio Meira, né? Na música, Agnaldo Timóteo, Aldir Blanc, Carlos José, Cláudia Garcia, Ciro Pessoa, Davi Correia, Dedinho Gouveia, Dulce Nunes, Evaldo Gouveia, Fabiana Anastácio, Genival Lacerda, Irmão Lázaro, Ismael Ivo, Isael Caldeira, Jonathan Neves, Kleber, da dupla com Cauê, Laila, Lana Rise, Louro Santos, Martinho Lutero, Matheus, da dupla com Lucas, MC do Mel, Naomi Munakata, Nino Voss, Nelson Sargento, Parrerito, Paulinho do Roupa Nova, Renato Huck, Reinaldo Raiol, Selma Gonçalves, o Birani do Fundo de Quintal, Zezinho do Carrapicho,
Alfredo Bozzi, Antônio Bivar, Roberto Romano, Sérgio Santana, Abraham Palatinic, né, da arte cinética, aí, que até envolve um pouquinho da velocidade, não tanto nas obras dele, mas alguns motores, né? Daniel Zulay, Cleto Alves, o Saulo Pereira de Mello, batalhador do filme Limite, e aí na cadeia, né? Júlio Chaves, dublador, Miss Biar, Robson Rocha, que foi quadrinista, o Nani, chargista, né? No jornalismo, Rodrigo Rodrigues, Zildete Montiel, Zé Paulo de Andrade, Adão Nereu, Stanley Guzman, Rafael Scioli, Paulo Becker, Chico Tello, Cecília Ramos, Hélio Fraga. Então, enfim, né, deixei essa parte para o final, que é a parte mais dura, né? A parte mais dura, onde cada um desses nomes, assim, né, independente do impacto que eles têm ali na vida, né, das suas famílias, tiveram um impacto muito importante na vida de várias outras pessoas, né? E sem falar naqueles outros, né, inumeráveis, como está na canção do Chico César e do Braulio, né, que eram artistas assim, né, que é isso, um pouco desses artistas que eu falei, né, que tocavam lá na sexta-feira na churrascaria, né, trabalhavam, mas tocavam ali, né, dava sua aula de piano, se expressavam artisticamente pela cultura, né. Uma aluna fez um trabalho muito sensível e trouxe dois personagens, assim, uma que era uma exímia dançarina, assim, dançava todos os ritmos, né, uma vítima da Covid, e um outro, uma filha postou, né, uma entrevistada dela, e o pai é fã de rock, então ela postou a playlist das 10 músicas que ele cantava, assim, normalmente em casa. Então, assim, esse impacto a gente não tem como mensurar, assim, a não ser pela saudade e a não ser de transformar esse luta em luta, né? Para que a gente possa seguir em frente contundentes e resistentes. É muito emocionante, impactante, enfim, esses nomes e passa um filme na cabeça, assim, Exato. muito emocionante, mas que a gente possa passar realmente do luto à luta. Espero que já tenhamos passando e que em muitas dessas mortes aí, como das mais de 600 mil mortes que nós tivemos da Covid-19, seriam evitáveis, né? Poderiam ter sido evitadas, sem dúvida, né? Se o Brasil pudesse utilizasse todo o potencial do seu sistema único de saúde e evitasse esse contágio tão enorme que a gente teve em relação à Covid-19. Então, a minha sensação e a frustração e a revolta, né, ouvir tantos nomes tão importantes para a cultura, coletivamente, mas também individualmente, é que muito disso poderia ter sido evitado e estava no âmbito do poder decisório de quem preside o país, está no Ministério da Saúde, e infelizmente as escolhas foram outras, foi permear e semear a dúvida no controle sanitário, em relação à vacina, em relação ao auxílio emergencial, em relação a várias outras questões. Bom, Nísio, muito obrigado pela sua sensibilidade. Fui aqui, enfim, estou sentindo aqui junto com você a partir disso, que a gente possa passar desse sofrimento que vai nos marcar por algum tempo em relação a isso, tudo que nós vivemos, mas que a gente possa passar e canalizar essa energia para a luta e para escolhas políticas melhores e mais empáticas e sensíveis, políticas não só da política nacional, mas também nas nossas micropolíticas do cotidiano. Muito obrigado, Nilo, pela sua fala e por ter compartilhado o seu tempo conosco aqui. Obrigado, Igor. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou à disposição. Quando quiser, a gente pode voltar a conversar. Obrigado aí ao projeto Memória da Eletricidade, ao Arthur, ao Matheus também pelo suporte aqui. Valeu. E é isso. Luta a luta. Sigamos. Sigamos. Isso aí. Obrigado, gente.
Uma boa tarde, um bom dia a todos e a todas.